você? Eu sou a professora Cristiane Dutra da Oficina de Redação para Concursos e nesse vídeo a gente vai fazer a análise do edital do concurso do Banco do Brasil que vai ser aplicado pela Sesgran Rio no dia 23 de abril. E a gente vai focar nessa análise, claro, na redação. Então, ao longo desse vídeo, eu vou te dar várias dicas de redação para você conseguir garantir a nota que você precisa para passar nesse concurso, para tirar os 70% da nota que a Sesgran Rio está exigindo de você. Então, bora lá começar. Tá aqui abertinho o edital do concurso. E eu já deixei separadas aqui as páginas em que estão as informações que são úteis para a gente. Então, sem mais delongas, vamos começar. A gente começa aqui pelo item 7, que fala da etapa de qualificação técnica na avaliação de conhecimento e de redação. No item 7.1.1, ele já está dizendo que a seleção será feita através da aplicação de provas objetivas, que é uma primeira etapa, que tem caráter eliminatório e classificatório. E a prova de redação, que é uma segunda etapa, tem caráter só eliminatório. Isso daqui é um diferencial da Sesgran Rio para o Banco do Brasil. Normalmente, tanto as provas objetivas quanto as provas de redação tem caráter eliminatório e classificatório. O fato de, nessa prova do Banco do Brasil, a redação só ter caráter eliminatório é uma vantagem para você, ok? Por quê? Porque você vai precisar tirar o mínimo de nota que eles exigem para estar dentro das vagas, para ter a oportunidade de ser aprovado. Você não precisa correr atrás de uma nota alta na prova de redação. Isso é ótimo, porque se você conseguir fazer o mínimo, você já está dentro, ok? Então, esse daqui é um fator bem interessante para a gente ter atenção, porque isso diminui o peso nas suas costas. Isso é bem interessante, tá? Aqui no item 2, ele está dizendo que a primeira etapa vai ter 70 questões de múltipla escolha e elas vão ser divididas em 25 questões de conhecimento básico e 45 questões de conhecimentos específicos a depender do cargo, ok? Então, você vai ter um total de 70 questões que vão valer 100 pontos e aí elas têm peso diferente aqui, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas essa informação aqui é importante para que você consiga manejar e controlar bem o seu tempo em cada etapa do processo, ok? Eu já vou aprofundar isso para você, mas aqui é importante a gente saber que cada uma das 70 questões vai ter 5 alternativas. Então, é como se você tivesse 350 coisas para ler, classificar e decidir, ok? Quando são 70 questões únicas para você decidir se ela é certa ou se ela é errada, por exemplo, você tem que ler 70 coisas e só. Aqui não, aqui você tem que ler provavelmente um enunciado e mais 5 alternativas para poder escolher qual é a alternativa certa. Então, isso aumenta o volume de informações que você precisa ler dentro do tempo de prova e de informações que você precisa controlar dentro desse tempo para que você consiga fazer as duas provas com tranquilidade. Tá? Então, é isso. Você vai ter que ler aqui no mínimo 350 coisas para poder responder essas 70 questões. E você precisa fazer isso dentro do tempo de prova, que a gente já vai ver daqui a pouco qual é. Além disso, precisa controlar o seu tempo da redação. Então, você precisa separar aqui de maneira muito clara o tempo que você vai investir para fazer a prova objetiva e o tempo que você vai investir para fazer a prova de redação, para que o tempo total de prova seja o suficiente para você, ok? Se você não tem ideia de como fazer isso, eu tenho um curso focado em escrita veloz, em que eu te entrego, inclusive, uma planilha para você conseguir identificar quanto tempo você está gastando para fazer as questões objetivas
e saber claramente quanto tempo vai sobrar para você fazer a sua prova de redação. Inclusive, nesse curso eu te ensino o passo a passo para você conseguir escrever uma redação em 40 minutos, caso esse seja o tempo que você tenha aqui no dia da prova. Então, o link para você entrar nesse curso, que se chama Redação Perfeita em 40 Minutos, tá aqui na descrição. Eu sugiro que você dê uma olhada. Ele é muito baratinho, tá? Baratinho, baratinho mesmo. É tipo irrisório o valor que você vai pagar para ter um boom de conhecimento que vai te ajudar principalmente a não se perder nisso daqui, tá? Além disso, no curso eu te ensino como é que você estuda para a prova de redação, como é que você usa o texto motivador como base para você ter ideias de argumentos no dia da prova, além, claro, de te entregar o passo a passo para você conseguir fazer uma redação perfeita em 40 minutos, beleza? Então tá aí, é um curso de escrita veloz e de acúmulo de conhecimentos, tá? Além disso, a gente tem aqui no item 7.1.6 dizendo que será considerado habilitado para a prova de redação, a segunda etapa, o candidato que estiver classificado na primeira etapa em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório do total de números de vagas e do número de cadastro de reserva, conforme a tabela do edital anexo 2. Então, isso daqui é interessante por quê? Porque ele vai passar 3 vezes a quantidade o volume de vagas, né? Então, você consegue saber, olhando para esse anexo 2, quanto você precisa tirar mais ou menos na sua prova objetiva para ter chances de passar para sua prova de redação. Então, tipo assim, o que ele está dizendo aqui é, olha, não é todo mundo que tirar uma quantidade boa de nota na prova objetiva que vai ter a redação corrigida. Tem um limite de pessoas aqui. E aí esse limite vai ser quem vai estar dentro desse limite são as pessoas que estiverem classificadas dentro desse triplo do somatório do total do número de vagas e de cadastro de reserva, tá? Então, observe isso daqui para você ter uma noção mais clara de quantos pontos você precisa tirar na prova objetiva para ter chances de ter a sua redação corrigida, tá? No 7.1.8, a gente tem aqui a informação de que os candidatos prestarão as 2 provas no mesmo dia e horário, sendo somente corrigida a prova de redação dos candidatos classificados e habilitados segundo os critérios definidos no 7.1.4. Daqui a pouco a gente vai analisar aqui esses critérios, ok? E aí aqui entram várias dicas de redação para você mesmo de maneira mais direta, tá? Por enquanto eu tô passando mais nas coisas que são estruturais e estratégicas para você ter mais chances de passar nesse concurso. Aqui o que interessa para nós é saber que as 2 provas vão ser feitas no mesmo dia, e aí de novo volta aqui a importância de você aprender a controlar o tempo, tá? Eu até fiz aqui um rascunhozinho desse controle de tempo, porque ele vai dizer para nós daqui a pouco quantas horas de prova você vai ter. Eu já vou adiantar que serão 5 horas de prova. Então, se você gastar, por exemplo, 3 minutos para responder cada questão objetiva, vai te sobrar 1h30 para fazer a prova de redação. E aí eu te pergunto, 1h30 é tempo suficiente para você fazer uma boa prova de redação? Ou você ainda está perdido, sem saber o que escrever, e aí toda vez que você senta para fazer o texto, você gasta 2, 3, 4 horas, fica perdidão, não consegue sair do lugar. Se isso estiver acontecendo com você, de você estar perdidão, além do curso Redação Perfeita em 40 Minutos, eu sugiro que você invista também no nosso curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos. Ele também é baratinho e o link dele também está aqui na descrição. Por quê? Porque nele eu vou te ensinar, primeiro, a traduzir os temas corretamente, a saber exatamente o que a banca quer que você escreva na redação, e segundo, como é que você faz para montar parágrafos que entreguem de forma específica e bem justificada o que a banca está te perguntando, tá? Então, se você está demorando demais para escrever suas redações,
o curso é o Redação Perfeita em 40 minutos. Se você tá perdido, sem saber direito o que escrever nas suas redações e fica travado porque você não consegue desenvolver o conteúdo, o curso é Os Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos. Tem link para os dois aqui embaixo. Eu sugiro que você invista nos dois porque eles vão mudar a sua vida, tá bom? Agora a gente chega na parte de redação específica e aí aqui vem muitas dicas para você, tá? Ó, ele tá dizendo aqui que a redação vai ter caráter só eliminatório. De novo, se você alcançar o mínimo de nota necessário, você tá dentro, desde que você esteja dentro dos 3 vezes de vagas lá, tá? Então, você não precisa fazer muito esforço na redação. Isso é ótimo, porque se você aplicar as técnicas que eu te ensino no Redação Perfeita em 40 minutos e nos esqueletos inteligentes, principalmente, você já vai garantir 80% da nota. Então, não tem erro, sabe? É aplicar a técnica e garantir acima de 80% da nota. Eu garanto isso pra você que vai acontecer. Só não vai acontecer se você não aplicar o que eu estiver te dizendo, tá? Se você aplicar, 80% da nota já tá garantido pra você e você vai estar dentro desse concurso se você for bem nas provas objetivas, tá? Então, clica nos links que estão aqui embaixo e entra para esses 2 cursinhos que são baratinhos. Você vai se surpreender com o preço e eles vão mudar a sua vida, tá? A redação deve ser estruturada na forma de texto em prova do tipo dissertativo argumentativo. Ou seja, o que é um texto argumentativo? É aquele texto que tem obrigatoriamente introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e conclusão, tá? Então, a estrutura do texto dissertativo é essa, uma introdução para apresentar o que você vai debater ao longo da redação, para mostrar para a banca que você entendeu o que o tema tá te pedindo e que você vai falar sobre esse tema, tá? 2 desenvolvimentos com 9 linhas cada ou 3 desenvolvimentos com 6 linhas cada, aprofundando os tópicos que você decidiu abordar para responder o que o tema pediu, e uma conclusão que pode ser uma conclusão no estilo moral da história, que informa para o leitor o que foi possível aprender com o seu texto, ou vai ser uma introdução com proposta de solução que você vai sugerir, em que você vai sugerir ações que possam resolver o problema levantado pelo tema, ok? Cristiane, quando é que eu coloco uma conclusão moral da história e quando é que eu coloco uma conclusão com proposta de solução? Vai depender do tema, tá? Se o tema for um debate a respeito de algum problema social, você pode propor solução. Se o tema for alguma coisa de caráter mais técnico, que não sugira aí uma resolução de problema, você faz a conclusão moral da história. Eu ensino isso no curso Esqueletos Inteligentes. Inclusive, eu te entrego o esqueleto base para você saber exatamente o que escrever em cada frase desses parágrafos, tá? De cada parágrafo, da introdução, dos desenvolvimentos e da conclusão. Então, investe no curso que vai ser bom para você. Essa redação vai valer 100 pontos, ok? O que é um texto em prosa, Cristiane? É um texto que não é em verso. Um texto em prosa é um texto que não é uma poesia. O fato de ser uma dissertação argumentativa já indica ser um texto em prosa, tá? A banca costuma colocar isso daqui nos editais só para confundir a sua mente, então não esquenta a cabeça com isso aqui não. É introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E com informações, obviamente, bem justificadas que respondam o que o tema está te pedindo. A redação será avaliada conforme os seguintes critérios. Bom, primeiro, vai analisar a adequação ao tema proposto, ou seja, a primeira coisa que eles vão avaliar é se você respondeu o que o tema pediu ou se você fugiu do que o tema pediu, tá? Então, se você tiver respondido o que o tema perguntou, a sua nota vai ser alta. Isso daqui normalmente já te garante uns 50% da nota, tá? 40%, 50% da nota. A Sesgran Rio não divulgou aqui a grade de correção, tá? Mas isso aqui costuma ser mais ou menos nesse sentido. O segundo critério que eles vão analisar, e isso daqui, gente, é por caráter de importância, tá? Então, essa ordem aqui é realmente a ordem de importância
do que você precisa fazer, do que vale mais nota para o que vale menos nota, ou do que te desconta mais pontos para o que te desconta menos pontos por erro, tá? O segundo critério é a adequação ao tipo de texto solicitado. Então, eles vão analisar se você fez uma dissertação argumentativa. Para ganhar 100% da nota aqui, você só precisa colocar a redação na estrutura correta, tá? O seu texto só precisa ter introdução, 2 desenvolvimentos, que é o que eu sugiro que você faça, tá? E conclusão. Se você fez isso aqui, você vai garantir 100% da sua nota aqui nesse critério de adequação ao tipo de texto solicitado, tá? Porque isso daqui é uma análise de estrutura. O que eu sugiro que você faça, e é o que eu ensino nos meus cursos aí. Se você tiver um texto com 30 linhas, faz uma introdução com 6 linhas no máximo, 2 desenvolvimentos com 9 linhas cada e uma conclusão com 6 linhas também no máximo, tá? Segue rigorosamente, criteriosamente essa estrutura, porque aí você não vai ter problema com a parte de entrega do tipo textual, e aí você vai ter espaço para poder abordar os argumentos e abordar o tema de uma maneira equilibrada, coerente e correta, beleza? Como é que você faz os parágrafos de forma coerente e corretas? Eu te ensino no curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos, entra que tá baratinho. Depois ela vai analisar no item C o emprego apropriado de mecanismos de coesão. Então ela vai ver se o seu texto está coeso. Para que você crie um texto coeso, você usa elementos de referenciação, de sequenciação, de demarcação das partes do texto. Eu costumo ensinar aqui na oficina de redação que a coesão de um texto ela é dada pelo contexto e dentro das frases, tá? Pelo contexto, você dá coesão à sua redação quando as informações de um parágrafo complementam e aprofundam as informações do parágrafo anterior. Quando as informações de uma frase justificam e aprofundam as informações da frase anterior. Isso é a coesão pelo contexto. Nesse sentido, você não precisa ficar enfiando elementos coesivos na redação, porque pela lógica, se o seu texto tiver progressividade, você já consegue entregar essa coesão. Isso faz com que frases como em primeira análise é importante dizer que primeiramente, é necessário justificar, é necessário abordar, sejam completamente desnecessárias, completamente erradas, assim, você não tem que colocar esse tipo de expressão na sua redação, porque quando você faz isso, você está dizendo para o examinador que você não sabe dar progressividade a uma redação e fazer com que a coesão das suas ideias seja apresentada por um contexto lógico e progressivo, tá? Então, se você estiver enfiando esse tipo de frase na sua redação, na verdade, ao invés de estar deixando o seu texto mais coeso, você está deixando o seu texto rebuscado, subjetivo e usando elementos que são desnecessários para um contexto de um texto bem coeso, tá? Como é que eu faço para não precisar usar esses elementos? Eu te ensino nos esqueletos inteligentes. Agora, se você precisar pontuar a relação entre as frases, isso você faz utilizando esses elementos aqui. Então, por exemplo, a gente tem na língua portuguesa as conjunções. E aí você tem conjunção explicativa, conjunção adversativa, conjunção conclusiva e por aí vai. Essas conjunções, elas servem e elas precisam ser inseridas no seu texto para demonstrar e deixar claras quais são as relações que você está criando entre as ideias, ok? Então, isso sim você usa, só quando for necessário. E aí você também pode usar pronomes demonstrativos, pronomes relativos, para poder criar essas referências. Então, o que eu sugiro que você faça, além de entrar para os esqueletos inteligentes, que é o nosso curso, que você vá numa gramática e entenda o que são esses elementos aqui, o que são elementos de referenciação, de sequenciação, de demarcação das partes do texto, e que você estude também as conjunções, tá? Se você fizer isso, você mata esse aspecto C aqui e também não vai ter problema com elementos de coesão, beleza?
O quarto elemento, o elemento D aqui, o quarto critério, vai ser a sua capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos pertinentes ao tema proposto. Então, aqui, além de você responder o que o tema perguntar, você precisa responder de forma coerente e pertinente esses argumentos. Como é que você faz isso? Você faz isso quando você trabalha com um argumento central só em cada parágrafo de desenvolvimento, tá? Que é o que a gente chama de tópico frasal. Então, cada desenvolvimento seu vai debater e aprofundar uma única ideia central. Você não pode listar um monte de ideias dentro de um parágrafo e não justificar essas ideias. Então, se você fizer listagem de argumentos dentro dos seus parágrafos, você não vai garantir nota máxima nesse critério de coerência. Por quê? Porque você não vai ter espaço para justificar os seus argumentos e para aprofundar o debate, tá? Um texto coerente, primeiro, é um texto que apresenta informações verdadeiras, argumentos verdadeiros e comprováveis, e segundo, que justifica esses argumentos. Esse critério da justificativa é o mais importante para você em uma redação. Tudo que você afirmar numa redação precisa ser justificado, ou seja, você precisa explicar por que o que você acabou de afirmar faz sentido, por que o que você afirmou acontece no planeta ou como o que você afirmou acontece. Essas são as 3 formas de você justificar um argumento, ok? Essa justificativa do argumento aparece normalmente na segunda frase do seu parágrafo de desenvolvimento. Então, seu desenvolvimento ele tem tópico frasal na primeira frase, que é o argumento principal do seu desenvolvimento, justificativa, que é explicar por que faz sentido, por que existe ou como acontece. E a terceira parte do seu desenvolvimento é uma conexão do que você acabou de dizer com o que o tema perguntou. Então, você vai explicar na terceira parte do seu desenvolvimento como o que você acabou de dizer responde o que o tema pediu, tá? Essa é a base estrutural de um bom parágrafo de desenvolvimento. Eu aprofundo isso, explico isso, construo redações mostrando isso para você no curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos, cujo link tá aqui embaixo. Inclusive, você já deixou o like nesse vídeo? Tô te dando várias dicas importantes aqui, hein? Várias coisas que você já aprendeu comigo, ó, como é que controla o tempo, por que é importante você fazer esse controle, como é que você faz o mínimo que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Aqui várias dicas sobre interpretação de tema, sobre coesão. Acho que eu mereço um like, hein? Eu mereço um like, mas ainda não acabou não. Daqui a pouco eu vou te falar o que você vai ter que estudar para ter chances de adivinhar o tema que vai cair na sua redação. Então fica aqui comigo que ainda tem coisa boa, tá? O critério é o pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão da língua portuguesa. Então aqui ele vai ver adequação vocabular, que é uma coisa que vocês erram muito pouco. Ortografia é uma coisa que vocês erram mais, principalmente acentuação, tá? Morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação. Então aqui, na parte de gramática, as coisas que vocês mais erram são acentuação, grafia embolada, palavras escritas de maneira embolada e emprego da vírgula, tá? Vocês erram muito vírgula. E esses são erros que são tão simples de o examinador identificar que ele não deixa passar, ok? Os outros erros são erros de concordância também, vocês erram muito, principalmente concordância verbal. Vocês colocam o sujeito no singular e o verbo no plural, ou o sujeito no plural e o verbo no singular, porque normalmente as frases de vocês ficam tão longas que vocês perdem a referência do sujeito para os verbos que vocês estão escrevendo. Então, basicamente é isso que vocês erram. Então, foca nisso na hora de você estudar. Acentuação, emprego da vírgula e concordância verbal, tá? As outras coisas muito complexas, vocês não costumam errar nas provas. Então, eu não acho que tenha que ser seu foco, porque se for aparecer na sua redação, vai ser uma vez, 2 vezinhas só,
tá? Então isso vai te tirar muito poucos pontos. Como você só precisa de 70, você não precisa se preocupar muito com isso. Mas eu sugiro que você estude emprego de vírgula, acentuação e concordância verbal, tá? Isso vai ser importante para você. Outro ponto relevante aqui tá no 7.3.4, que é a caneta precisa ser de tinta preta. Então, pelo amor de Deus, compra um tanto de caneta de tinta preta e material transparente e já começa a treinar suas redações com a caneta que você vai levar no dia da sua prova. Compra assim umas 5, tá? E já começa a treinar com elas. Por quê? Porque a ponta da caneta que você tá usando interfere em como vai ser sua letra, no tamanho da letra, no formato da letra, se a letra vai ficar maior, se a letra vai ficar tremida. Então é importante que você já treine com a caneta que você vai levar. Essa daqui é uma caneta tipo Bic e eu sei que a minha letra fica maior quando eu escrevo com uma caneta Bic. Tem uma outra caneta da Compaq que tem a ponta fina e ela também é transparente. A minha letra fica melhor e menor com aquela caneta. Então, sempre que eu fazia prova de concurso público, eu levava a caneta de ponta fina. Mas o ponto aqui para você é: treine redação com a caneta de tinta preta. Ah, Tiane, eu não posso treinar com azul? Não, vai ser preta lá na prova. Então já treina com a caneta certa e com a caneta da ponta que deixa a sua letra melhor, tá? Com relação a essa parte de grafia e de letra, não interessa se você escreve com letra de forma ou com letra cursiva, tá? Inclusive você pode até misturar os dois tipos na sua redação. O que interessa aqui é que a sua letra, que todas as letras de todas as suas palavras sejam legíveis, ok? Então, o que eu sugiro que você faça para descobrir se a sua letra está legível? Escreve a redação e pede para sua mãe ler. Ou para um amigo crítico e chato pra caramba ler a sua redação. Para ele te falar, para essa pessoa te falar se as suas letras estão todas legíveis. Muitas vezes a gente já tá tão acostumado com a nossa letra que a gente não consegue perceber que a gente está escrevendo tudo embolado. E acredita em mim, você pode ter a sua redação desclassificada, zerada, se o examinador não conseguir ler o que você escreveu. Então isso aqui é extremamente importante, tá? Então faz esse exercício de escrever e pedir para alguém ler, e aí você vai observar quais são as letras que você embola ou que você escreve diferente do que a língua portuguesa determina, tá? Então, você pode escrever com letra de forma ou com letra cursiva, desde que todas, 100% das letras estejam legíveis, ok? É isso que você tem que prestar atenção. Você vai tirar 0 na prova de redação se fugir do tema, ou seja, a banca pediu para você responder uma coisa. Se você responder outra completamente diferente, você vai tirar 0. Essa semana, a gente fez uma live na terça-feira corrigindo uma redação para esse concurso do Banco do Brasil. Foi a aula 7, a live de número 7. Eu sugiro que você dê uma olhada, porque naquele caso a pessoa que enviou o texto fugiu completamente do tema e ela teria a redação zerada. Então dá uma olhada nessa live, porque lá eu te mostro claramente o que significa fugir do tema e eu também te ensino como não fugir desse tema nessa live, tá? É também o que eu ensino no curso Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos de maneira mais ampla e mais detalhada. Então dá uma olhada lá. Então, ó, aqui o critério A é se você fugir do tipo de texto, né? Então, se você escrever uma receita de miojo, se você escrever, deixa eu ver aqui, um poema, se o seu texto não tiver introdução, desenvolvimento e conclusão, você vai ter a redação zerada. Se você deixar muitas linhas em branco também, você corre esse risco, tá? Porque eles vão alegar que você não argumentou o suficiente para que a redação pudesse ser bem debatida, para que o tema pudesse ser bem debatido. Inclusive, eu sugiro que você ocupe todas as linhas disponíveis. Se tem 30 linhas, ocupe as 30. Não deixa nenhuma linha em branco. Então, aqui, o critério B, você vai ter a redação zerada se fugir do tema proposto. O C, se apresentar o texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa. Então, se você desenhar, se você colocar número, se você colocar um monte de palavra solta, e se o seu texto for um poema, uma receita e coisas desse tipo. Se você assinar
a sua redação. Então, tipo assim, pelo amor de Deus, não coloca seu nome na folha de redação em lugar nenhum, tá? Em lugar nenhum. E também não coloque sinais que possam te identificar. Então, tem gente que, ao invés de colocar o pingo na letra I, vai lá e coloca uma bolinha, sabe? Então, coloca um I e faz uma bolinha. Ou então, o ponto final, ao invés de ser um ponto, também é uma bolinha. Isso pode ser considerado formas de identificação da redação, tá? Então, não faz assim. O pingo do I é um pingo, o ponto final é um ponto. Não faça bolinhas, tá? Não faça desenhinhos, coisas que possam identificar a sua redação e não coloque o seu nome dentro dessa redação de forma alguma, ok? Você também não pode escrever a redação em lápis, nem em parte, nem na totalidade. Talvez você possa levar o lápis e a borracha para poder fazer o rascunho da sua redação, né? E aí você tem a possibilidade de apagar se isso não for uma regra proibida pela banca. Se você puder fazer isso, você ganha aqui uma possibilidade melhor de rascunhar o seu texto, tá? Dê uma olhada se isso é possível, porque se for, pode ser interessante para você. Só que aí você usa no rascunho e quando você for transcrever a redação, você transcreve com a caneta, beleza? Serão eliminados do concurso os candidatos que obtiverem nota inferior a 70 pontos na prova de redação. Então, a redação ela não é classificatória. Todo mundo que tirar acima de 70 pontos vai ser classificado se estiverem dentro da quantidade de vagas definidas no concurso. Então, aqui, ó, serão classificados no certame, de acordo com os pontos obtidos na primeira etapa, na etapa objetiva, os candidatos não eliminados na segunda etapa, conforme limites estabelecidos no anexo 2, constantes deste edital. Então, é o seguinte, se você tirou nota objetiva para ficar dentro do limite previsto no anexo 2, não interessa se você vai tirar 70 ou 100 pontos na redação, você já vai estar dentro, tá? Então aqui, neste concurso, o que vai determinar se você vai ser classificado ou não é a sua prova objetiva, é a sua nota na prova objetiva. Na prova de redação, você só precisa tirar o mínimo, que são 70 pontos. Eu te garanto 80% da nota, ou seja, no mínimo 80 pontos, se você seguir o Redação Perfeita em 40 minutos e as técnicas dos esqueletos inteligentes dos parágrafos, tá? Mais dos esqueletos inteligentes. Então, entra no curso para você ter a certeza absoluta de que se você conseguir a nota objetiva, a redação você vai passar com certeza, tá? Eu te garanto isso, porque a minha técnica foi milimetricamente desenhada para você garantir acima de 80% da nota em todas as discursivas que você fizer, em todas as dissertações argumentativas que você fizer. Então, se você precisa só de 70 pontos, com certeza, se você aplicar o que eu te ensino nos esqueletos inteligentes, você vai entrar para as vagas e você vai passar nesse concurso, tá? Então, é isso. As provas objetivas e de redação terão duração de 5 horas. Então, é aquilo que eu te falei. Se você tem 5 horas para fazer, você precisa saber de quanto tempo você necessita para responder todas as 70 questões objetivas, porque aí você sabe quanto está sobrando de tempo para você fazer a sua redação. E aí você treina para conseguir fazer a redação completinha, bonitinha, dentro desse tempo que tá te sobrando. Se você estiver demorando demais para fazer as objetivas, você sabe que você vai ter que agilizar ali, porque senão você não vai conseguir fazer a sua redação tranquilo. Eu sugiro que você faça o que eu coloquei aqui. Você invista aí 3 horas e meia, mais ou menos, para responder as objetivas, de modo que te sobre aqui 1 hora e meia para fazer a redação. Esse é um tempo equilibrado que vai dar para você fazer uma redação tranquilão. Tá? Se você precisar de ajuda para controlar esse tempo e para saber como é que você escreve a sua redação mais rápido, eu ensino isso no curso Redação Perfeita em 40 minutos, tá?
A banca também está dizendo aqui que você não vai poder levar o seu caderno de prova, então não vale tentar fugir com ele, também não vale tentar fotografá-lo escondido, porque isso pode te eliminar do concurso, tá? As questões das provas vão ficar disponíveis no dia seguinte ao concurso, então pode ficar tranquilinho. E aí eu te peço que quando sair, manda uma foto pra gente também, avisa pra gente quando sair o seu resultado, manda que a gente gosta de saber. A gente vai acompanhar isso também. Ó, aqui no item 9.2, a revisão da nota de redação poderá solicitada nos dias 5 e 6 de junho. Então, você pode entrar com recurso, só que só vai poder entrar com recurso quem tirou abaixo de 70. Por quê? Aqui ele está dizendo que, considerando-se que a segunda etapa, prova de redação, é de caráter eliminatório, ou seja, vai ser eliminado quem não tirar 70 pontos, e todo mundo que tirar acima de 70 está aprovado, somente serão aceitos pedidos de revisão de candidatos que obtiverem nota inferior a 70 pontos nessa prova. Então, quem tirou de 69 para baixo vai precisar de recurso. E aí, de novo, recurso custa caro. Eu cobro aqui R$300 para fazer um recurso. Sério. Clica no link aqui embaixo e vai ver quanto é que está custando o curso dos esqueletos inteligentes, que vai te garantir 80 pontos nessa prova com tranquilidade se você aplicar as técnicas que eu te ensino lá. Você vai ver que a diferença é brutal. Então é melhor você investir baratinho agora para aprender a escrever e aprender a garantir acima de 80% da nota do que ter que pagar no mínimo R$300 depois, porque eu cobro barato. Eu sei que a galera aí cobra 600, 700, 800 reais por um recurso para você tentar melhorar a sua nota, o que é realmente um tiro no escuro, porque as bancas elas podem ou não aceitar um recurso, tá? Eu sou muito boa de recurso, modéstia à parte. Outro dia eu consegui fazer um aluno meu sair de 12 pontos de reprovado para 21 pontos, aprovadíssimo no concurso que ele fez. Mas eu sugiro que você não dê sorte pro azar, porque nem sempre eu consigo recuperar a nota, nem sempre dá para entrar com recurso, então é melhor você prevenir do que depois você tentar remediar e correr um sério risco de morrer na praia, tá? Mas isso daqui é interessante, só vai ser aceito recurso de quem não conseguir no mínimo 70 pontos, e eu tô te dando aqui o caminho para você conseguir. Aqui a gente tem um aspecto bem interessante, que é o seguinte: na prova de conhecimentos básicos, ela está dizendo que vai cair atualidades do mercado financeiro. Isso significa que tem uma chance bem grandinha do tema da sua redação estar relacionado com isso aqui. Cristiane, é uma certeza? Óbvio que não. Mas, se eu for sugerir que você estude algo para essa prova de redação, eu sugiro que você dê uma olhadinha nesses temas aqui, ó. Os bancos na era digital, atualidade, tendências e desafios. Eu faria uma redação sobre esse tema aqui, ó, do jeitinho que ele tá. Os bancos na era digital, atualidade, tendências e desafios, tá? Internet Banking, então eu pesquisaria sobre Internet Banking hoje em dia, como é que as pessoas estão usando, como é que os bancos estão se adequando para entregarem para o cliente um Internet Banking seguro, funcional, como é que a chegada do Internet Banking fez com que o número de agências bancárias diminuísse e o número de funcionários nessas agências bancárias também diminuíssem. Mobile Banking, que é o uso de aplicativos no celular. Então, o Internet Banking, ele vem para que as empresas tenham um site na internet que permitam ao usuário acessar todos os serviços do banco pela internet. E aí depois ainda tem uma evolução disso, que é o mobile, quer dizer, que é usar o telefone no celular. E aí a partir disso vem outras coisas, né, como cartões digitais, pagamento pelo próprio aplicativo, shoppings, os bancos têm shopping, o Banco do Brasil tem um shopping dentro do banco dele, dentro do aplicativo dele, então isso abre uma série de possibilidades.
Open Banking, que eu vou confessar para você que eu não sei do que se trata, mas pode ser uma tendência, então dá uma olhada no que significa, o que é Open Banking, como é que isso tem acontecido e por aí vai. Novos modelos de negócios nessa área do mercado financeiro, então você tem fintechs, você tem lojas de e-commerce abrindo bancos, você tem... Antes a gente tinha só alguns bancos grandões, né? Agora tem um monte de carteiras digitais e por aí vai. Ele até fala aqui, ó, no item 6, ó, fintechs, startups e big techs. Qual é a diferença entre eles? Como é que elas têm atuado no mercado financeiro? Como é que isso impacta o sistema bancário? Sistema de bancos sombra, então shadow banking, eu também não sei do que se trata. Funções da moeda, e aí essa coisa do dinheiro na mão está cada vez menos frequente. Então dê uma olhada em temas relacionados a isso. O dinheiro na era digital, é engraçado que eu penso nas coisas, logo depois vem, né? O dinheiro na era digital, então essa coisa do blockchain, do Bitcoin e das demais criptomoedas. Aqui você também pode pensar na questão da necessidade do dinheiro na mão e quanto menos as pessoas estão carregando dinheiro e pagando as coisas com dinheiro vivo, né? Como é que isso muda? Como é que o acesso à internet, a facilidade de acesso à internet muda a relação das pessoas com o sistema bancário? O Pix também, como é que o Pix revolucionou o mercado? A questão do marketplace, que é aquilo que eu te falei, dos bancos terem lojas dentro dos próprios aplicativos, correspondentes bancários, que faz com que as pessoas possam ter tipo uma franquia do banco, né? Não precise ser a agência do próprio banco, isso daqui é também interessante. Arranjos de pagamento, sistema de pagamentos instantâneos, a questão do Pix aqui, segmentação e interações digitais, transformação digital no sistema financeiro. Então, esses são assuntos que têm grandes chances de serem cobrados. E aí eu sugiro que você, inclusive, entre no blog do Banco do Brasil. Eu fiz um short sobre isso, dando mais detalhes, mas acesse o blog do Banco do Brasil e procure as matérias sobre esses assuntos lá dentro do blog. Por quê? Porque aí você vai ver o próprio Banco do Brasil te apresentando conceitos, argumentos, pontos de destaque, pontos de atenção, sugestões de segurança para esses tipos de informações aqui. Então você vai colher a informação direto da fonte, ao invés de ter que ficar procurando isso pela internet afora. Um outro lugar muito legal de você fazer essas pesquisas sobre esses temas é o ChatGPT, que você vai perguntar para eles quais são as funções da moeda e ele vai te entregar um monte de coisa. Então isso agiliza o processo de estudo da sua parte, beleza? Bom, aqui a aplicação das provas objetivas e de redação vai ser feita no dia 23/4. Eu tô gravando esse vídeo no dia 9 de março, então você tem pouco mais de um mês para poder dominar aí as técnicas de redação e eu te ensino como fazer isso nos meus cursos Redação Perfeita em 40 minutos e Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos. Os links deles estão aqui na descrição. Dá tempo, hein? Pode entrar que dá tempo de você aprender coisa pra caramba. E os resultados das provas objetivas e das notas preliminares de redação vai sair no dia 5 de junho. É isso. Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui nos comentários que a gente te responde depois. Eu tô te esperando dentro do grupo. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, vai. Se você me assistiu até aqui, eu mereço esse like, hein? Qualquer coisa, é só chamar a gente que a gente te ajuda. Eu tô aqui pra isso. Tchau, tchau e até a próxima.